Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos concluindo o tempo da Páscoa e concluímos com uma festa, nós chamamos de Pentecostes. Quero lembrar a vocês que essa festa já existia entre os judeus. Eles costumavam celebrar as primícias, as colheitas, e depois deram um caráter também religioso para recordar o dia que Moisés recebeu as tábuas da lei das mãos de Deus lá no Monte Sinai. Para nós, Pentecoste, 50 dias depois da Páscoa, também os judeus celebravam 50 dias depois da Páscoa, mas nós celebramos a presença do Espírito Santo. Quando nós lemos os textos do Novo Testamento, os evangelhos, textos de Paulo, dos outros apóstolos, nós temos já a presença do Espírito Santo em vários momentos. Mas Lucas, ele construiu uma narrativa para falar desse evento, desse fato que aconteceu, com a presença de Maria, dos apóstolos, quando eles receberam a graça do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Você se lembra daquela passagem nos Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava lá em Éfeso, e ele perguntou a alguns discípulos se eles haviam recebido o Espírito Santo quando abraçaram a fé. E eles responderam assim: nem sequer ouvimos dizer que existe um Espírito Santo. Faltava ainda a esses irmãozinhos uma catequese sobre a teologia do Espírito Santo. Eu sempre costumo dizer, é Jesus que revelou para nós, todo o mistério da Trindade. Ele se revelou como Filho, revelou o Pai e enviou o Espírito. Mas quando nós falamos Pai, como é uma categoria humana próxima de nós, às vezes temos uma certa compreensão, ou Filho. Espírito parece que fica um pouco mais vago. Então a tradição bíblica, também a tradição da Igreja, foram encontrar nas imagens, nos símbolos, na oração, na poesia, elementos para nos ajudar a entender o Espírito. Por exemplo, o Espírito, uma palavrinha que vem do Antigo Testamento, ruá, ou pneuma no Novo Testamento. É o vento, é o ar, é o fôlego, é aquilo que nós temos de mais íntimo de nós. São imagens para ajudar a entender o Espírito Santo. A própria palavra também está falando Espírito Santo, porque a santidade é a natureza de Deus. É uma pessoa, claro, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o Deus que cria, é o fogo, é o amor, é a unção divina. E o São João, apenas João, no seu Evangelho, ele usa uma palavrinha para falar do Espírito, paráclito na língua grega. Quando nós traduzimos para o português, nós temos várias palavras para significar o paráclito. É o intercessor, é o advogado, é o defensor, é aquele que é chamado para perto de nós. E uma palavrinha que eu gosto muito é consolador. Esse é o Espírito Santo, aquele que nos consola, aquele que nos defende. O Espírito, ele age em nosso favor. Você se lembra que Paulo fala isso com gemidos inefáveis? Nós nem sabemos como rezar. Nós nem podemos falar Senhor, Senhor. É o Espírito que nos ajuda nessa experiência. É aquele que age em nós, que nos santifica e que nos concede dons também para os diversos serviços na igreja. O Espírito age em nós, mas com a nossa participação. Então, muito importante a nossa vida de oração, a nossa pobreza, a nossa humildade, para que nós possamos acolher essa graça de Deus em nós através do Espírito Santo. Deus age em nós, mas nós, com a nossa atitude de fé, também pedimos. É como se nós entregássemos as rédeas da nossa vida nas mãos de Deus. Ele faz a parte dele e nós nos deixamos conduzir com toda a nossa confiança que esse Deus de fato age em nossa vida, mas também fazemos a nossa parte, principalmente através da oração. Por isso que nós sempre falamos, vinde Espírito Santo, ou rezamos, ou cantamos, vinde Espírito Santo. Então que essa festa de Pentecoste nos ajude a tomar essa consciência dessa presença do Espírito de Jesus em nós, que nos santifica
que nos fortalece e nos ilumina em nossa vida de cristãos. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.